Olá, meus amados irmãos, salve Maria, sejam muito bem-vindos ao canal da Família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e nós estamos aqui, na nossa série das doenças espirituais. Hoje nós vamos concluir então, esse vídeo aqui é a parte 2 da cura da doença espiritual da avareza. Quero já pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, nos ajude a evangelizar. Lembrar você que na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, nós vamos deixar o nosso e-mail, para algum contato que você deseje fazer conosco, alguma partilha, alguma dúvida, algum pedido de oração, nos convidar para alguma missão, Nós pregamos em retiros, damos palestras, em catequese, curso de noivos, etc. Que a providência nos chamar, nós estamos à disposição. Amém? Então, sem mais delongas, vamos finalizar, na verdade, sobre a cura da doença espiritual da avareza. Então, no vídeo anterior, nós concluímos ali falando, da necessidade dessa generosidade, de ir além da virtude da justiça. A virtude da justiça é dar aquilo, que já é o direito da pessoa. Então nós temos que ir além da justiça, dar aquilo que é nosso, dar aquilo que é meu, E aí nós fizemos até uma crítica um pouco longa aí, ao modelo, ao nosso modelo de Estado atual, ao regime socialista, que a gente está aí há muitas décadas, praticamente desde a instalação da República. E os reflexos disso na sociedade, de um Estado que às vezes dificulta a iniciativa privada de fazer o bem, de dar aquilo que é seu, e também de deixar as pessoas dependentes, de um assistencialismo, e como isso acabou se refletindo e adoecendo mais a nossa sociedade. Então, um modelo de Estado que é estatizante, que cobra muito imposto, não permite, que o empregador cresça, que consiga ofertar mais aos seus empregados, não consiga fazer com que os seus bens sirva para o bem comum cada vez mais, gere frutos para o bem comum. Então nós terminamos o vídeo justamente falando sobre isso, que a pessoa que tem a avareza, que tem esse apego, que não faz com que aquilo que é seu circule para o bem comum, que ficar apegado àquilo, então aquilo que é seu, o seu patrimônio, não vai ter um bom efeito, vai deixar as pessoas mesmo apegadas, então nós precisamos alimentar essa generosidade e encontrar aquilo que São Paulo diz, da alegria, que há mais alegria em dar do que em receber, Então, quando nós descobrimos isso, então nós nos libertamos, dessa doença espiritual da avareza. Então, além da liberalidade, é necessário também uma sobriedade no desejo, Então, os santos padres do deserto já diziam com São Pedro, sejam sóbrios e vigilantes, Então, a sobriedade no desejo se caracteriza no fato de que quando eu desejo menos, então eu me torno verdadeiramente rico, Então nós falamos até no vídeo da doença espiritual da avareza, que é aquele negócio, Se eu já desejo tudo aquilo que eu tenho, que eu já tenho, então eu já tenho tudo aquilo que eu desejo. Nosso Senhor disse também, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha que nós mencionamos no vídeo anterior: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, tem coisa mais rica do que o reino dos céus, Então, para ganhar o reino dos céus, tem que ter essa pobreza de espírito, Esse desapego. São João Crisóstomo disse, em uma homilia que ele deu, ele disse o seguinte: não é rico quem está circundado de muitas coisas, mas o rico verdadeiro é aquele que não tem necessidade de muitas coisas. Então, às vezes, embora a pessoa tenha muitas coisas, ela vive numa simplicidade. Ela não vive como se ela dependesse de tudo aquilo para viver, E ao contrário, não é mais pobre quem não tem nada, mas o verdadeiro pobre
é aquele que deseja muitas coisas. Então a avareza, ela está nessa questão do desejo, né? Da vontade mesmo. Então às vezes a pessoa é pobre, não tem quase nada, né? Não tem muito, mas ela tem a doença espiritual da avareza. Por quê? Porque ela coloca a alegria dela nesse acúmulo. Então ela só vai encontrar a verdadeira alegria quando ela acumular os bens, quando ela realizar os sonhos mundanos que ela tem, temporários, para adquirir aquilo que ela desejou, que ela sonhou. Então ali vai estar a alegria, ali vai estar o tesouro dela, né? São João Crisóstomo aqui nos dá um entendimento muito claro, né? Não é rico quem tem muitas coisas, né? Mas quem não tem necessidade de muitas coisas. Então a gente tem, né, testemunho também, graças a Deus, de muitas pessoas que têm muitos bens e vivem na simplicidade, na generosidade. E também o contrário é verdadeiro. Não é só rico que é avarento, tem pobre avarento. Por quê? Porque ele está ali insatisfeito com o que tem e com muitos desejos, né? Então não encontra alegria em Deus, né? E fica inquieto, né? Porque não tem essas coisas. Então está colocando a sua alegria, a sua satisfação nessas coisas passageiras, né? E ele segue aqui, né, São João Crisóstomo. Se, portanto, tu vês um homem que deseja muitas coisas, considera-o pobre, o mais pobre de todos, mesmo se ele tiver adquirido a riqueza de todos. Então, o homem mais rico do mundo, que ainda deseja muitas coisas, a gente pode considerar ele o mais pobre, porque ele nunca está satisfeito com o que tem. E se tu vês um homem que não precisa de muitas coisas, que possua essa sobriedade, considera-o o mais rico de todos, mesmo que não possua nada. Então, também, a pessoa pode não possuir muitas coisas, mas ter essa sobriedade e, e ser a pessoa mais rica, né? Porque encontrou Deus, porque o seu tesouro está em Deus, né? A sua esperança está em Deus e não naquilo que ela possui. Então, vejam que a questão não é exatamente possuir e não possuir, é o desejo, né? A pessoa pode não ter nada, não ter muito e desejar e ser avarenta, pode ter muito, mas viver na simplicidade ali, né? Não viver com avareza, ser uma pessoa desprendida, generosa, ser uma pessoa que frutifica, né? Que faz com que os frutos dos seus bens, né? Alcancem o bem comum, alcancem a sociedade, fazem muitas coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele produz, atinge não só a ele, a sua família, mas atinge toda uma sociedade, né? Então gera frutos. Uma pessoa é generosa, então a avareza não tem a ver necessariamente com ter e não ter, né? Mas é esse desejo, essa intenção que vem, né, do coração da pessoa. E aí ele conclui: acostumemo-nos a julgar a pobreza e a riqueza pela disposição da alma e não pela quantidade de bens. É exatamente isso que eu disse. Então, na nossa verdadeira riqueza, o que está na verdadeira riqueza, né? Sermos modestos nos nossos desejos, né? Nós podemos sonhar, né? Desejar as coisas e tudo, mas nós temos que ter essa sobriedade, né? Não colocar a esperança da nossa alegria, que a gente vai ser completo quando a gente ter isso, né? Então, não devemos colocar essa esperança nessas coisas, né? É isso, né? E não querermos muitas coisas, né? Porque quem deseja muitas coisas acaba se torturando, né? Então, acaba realmente tendo que se esforçar demais e abrir mão de coisas mais importantes que não deveria em busca dessas coisas. Então tem que tomar cuidado, né? Toda essa realidade a gente precisa entender da seguinte maneira, como eu disse no vídeo da doença espiritual da avareza, né? No primeiro, deseja tudo que você tem e você terá tudo que você deseja, né? Então, quando a gente viver assim, o nosso desejo vai estar sempre em paz, né? Embora a gente possa ter outros objetivos, buscar realizar algumas coisas, mas nessa sobriedade o nosso desejo vai estar em paz, nós não vamos estar nos torturando, não vamos abrir mão de coisas mais importantes, né? Então, vamos lembrar também que a doença da avareza não está no apetite carnal, né?
na comida e no sexo, como a gente viu no primeiro vídeo da avareza. Nenhum animal é avarento, né? Um cachorro, um gato, qualquer animal aí, nenhum deles é avarento. Ou seja, essa doença ela é puramente espiritual, onde eu estou colocando a minha vontade no lugar que ela não deveria, né? Então, o meu desejo, a minha vontade está no local errado, né? E nós devemos lembrar das sábias palavras de nosso Senhor, novamente, né? No famoso Sermão da Montanha, né? Lá no Evangelho de São Mateus, que ele vai dizer lá no versículo 21 do capítulo 6: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se a nossa esperança, se o nosso contentamento, se a nossa alegria está nos bens que a gente possui ou quer possuir, sonha possuir, então a gente só vai ser completo quando a gente tiver isso. Aí é que está o nosso coração está nisso, né? Agora, eu posso ter esses objetivos, mas ter essa sobriedade de saber que eu posso alcançar esse objetivo e vou ficar feliz com isso, mas saber que talvez eu não alcance esse objetivo, mas não importa. Por quê? Porque o meu tesouro não está em possuir essa coisa, o meu tesouro está em Deus. O meu tesouro é buscar a Deus, né, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que eu preciso vai ser me dado em acréscimo. Nós falamos no vídeo anterior, né? O Senhor, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Ele que sabe o que nós precisamos, não é nós. Muitas vezes a gente acha que precisa de algo que não precisa. Então, é isso. Onde é que está o teu tesouro, meu irmão e minha irmã? Né? Eu te pergunto, e você precisa ficar com essa reflexão para você, né? Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está lá, né? Naquela pessoa que encontrou o tesouro, e tendo encontrado o tesouro, ela vai e vende tudo e compra esse terreno, porque ela encontrou esse tesouro. Que tesouro é esse? É Deus, né? A pessoa que encontra Deus na vida, ela vai e vende tudo que ela tem, ou seja, tudo se torna secundário e Deus se torna prioritário, né? Eu encontrei o Senhor num momento que eu estava nessa corrida materialista, né? Que trabalhava bastante, que vivia sempre estressado, correndo, né? Procurando performar cada vez mais, né? Para adquirir os bens, né? Então, eu achava que ter ali, ficar milionário, enfim, construir uma renda que eu não precisasse mais trabalhar em determinado momento da minha vida, ia ser, né? Eu era o cara da parábola, né? Eu ia juntar, acumular meus bens e depois estou completo, estou satisfeito, já tenho tudo que eu preciso, sendo que naquele momento eu não tinha nada do que eu precisava, né? Que era Deus. Então, quando eu encontrei aquilo, eu encontrei também essa sobriedade. Claro, continuei estudando, continuei trabalhando, mas essas coisas foram se pacificando. Talvez hoje eu estaria numa posição, profissionalmente falando, muito maior, se eu, muito provavelmente, assim, com bom grau de certeza, né, com a idade que eu estou hoje, se eu tivesse naquele ritmo. Se eu não tivesse tido um infarto, né, um AVC, alguma coisa, né, com o tamanho estresse que eu vivia, provavelmente eu estaria ocupando um cargo bem alto, com um salário excelente, mas talvez eu estaria, cara, muito mais perdido do que eu estava, muito mais ferrado, e eu estaria condenado, condenado. Então não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então nós temos que ter essa sobriedade e saber, né, lançar a nossa mazela, a nossa preocupação. Se nós estamos preocupados, lançar a nossa preocupação, a nossa mazela no Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado e vai cuidar de nós sim. E vai sarar essa preocupação. E aí nós não vamos mais ficar preocupados, vamos nos ocupar no Senhor, né? E buscar o seu reino, a sua justiça. E tudo que nós precisamos, talvez não o que queremos, o que a gente acha que precisa, mas tudo que precisamos, segundo Deus, não segundo nós, nos será dado em acréscimo. Então tenhamos isso em mente. Nós temos que pegar a nossa vontade e fixar no nosso único tesouro, que é Deus. Nossa vontade tem que estar em Deus em primeiro lugar, sempre. Por isso que a avareza ela é tão grave, né? Porque se eu fixei a minha vontade no lugar errado, no acúmulo de bens, no apego às coisas terrenas, no apego às pessoas,
isso me impede de amar de verdade, me impede de amar. Então, assim como a gente viu na luxúria, né, a questão do afeto, do vínculo que às vezes o casal de namorado tem e acha que aquilo é amor, né? E aquilo tá levando os dois pro inferno, a fornicação e etc. É isso, por quê? Porque a vontade está no lugar errado, né? Então com a avareza também não é diferente. A vontade está no lugar errado. Isso vai me impedir de amar. Assim como para a luxúria, a vontade está no lugar errado, em vez de eu amar a minha namorada, meu namorado, a ponto de querer que ele vá para o céu, eu confundo o que é amor e aquilo que eu estou fazendo da fornicação vai ser a minha perdição. Então aqui para a avareza é dentro dessa mesma lógica, né? Então se a minha vontade não está em Deus, isso vai me impedir de amar, vai fazer com que eu ache que é a obrigação do Estado resolver o problema dos irmãos de rua, né? Eu não preciso fazer nada, eu não me compadeço, né? Eu perco a fé, se eu perco a fé, eu perco a capacidade de amar o meu irmão, de amar a Cristo no irmão, né? E aí eu não me compadeço, eu não realizo atos de amor, né? Eu vou perdendo essa capacidade de amar, vou me fechando no meu egoísmo, né? Porque eu me basto, o que eu possuo, as coisas em que eu ponho a minha vontade. Então, o amor reside na vontade. Veja como está tudo muito bem vinculado, né? Então, por que que isso me torna incapaz de amar, né? Que a avareza me torna incapaz de amar? Porque o amor está na vontade. Então, se eu não sou generoso, se eu coloco a minha vontade nos bens e não em Deus, né? E Deus é a fonte. Ele é a fonte. O próprio nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer de bom, né? Claro. Então, se nós não vamos à fonte, nós não podemos ir ao irmão e amar, né? Nós perdemos essa capacidade de amar. Nós perdemos a fé. Então, o amor reside na vontade. E se a minha vontade está ocupada de coisas terrenas, de coisas passageiras, de apegos, isso cada vez mais vai me impedindo de amar. É por isso, né, que uma das coisas mais importantes para a gente se livrar, se curar da avareza, é amar a Deus concretamente, né? E amar nos pobres, naqueles que necessitam, sejam de coisas materiais, seja da nossa atenção, do nosso tempo. Nós precisamos, né, nos compadecer, voltar a ter essa capacidade de nos compadecer, né? Ou seja, trocando em miúdos, né, a palavra que está na moda, tanto no meio corporativo, mas em muitas coisas aí, todo mundo fala, né, a empatia. No cristianismo, a empatia é se compadecer, não é ficar com peninha assim da pessoa, se sentir superior e a pessoa é coitadinha, não. Olhar o sofrimento da pessoa e sofrer porque ela sofre. Se eu não conseguir acabar com esse sofrimento, mas o que tiver dentro da minha capacidade de ajudar para diminuir, né, o sofrimento, o que eu puder fazer, né? Rezar, né? Ou fazer algo mais concreto, se é uma necessidade física, né? Então, nós falamos no último vídeo, né? O inverno está aí, as pessoas precisam de agasalho, de roupas de frio. É isso, é nos compadecer, nos compadecer. Não podemos cair nesse engodo, né? Nessa cultura estatal, né? E achar que o Estado tem que fazer a caridade, né? Que não é caridade nenhuma, né? Porque o Estado não produz nada, ele pega o que é nosso de modo compulsório, sem perguntar se a gente concorda, se a gente quer dar ao Estado, o Estado pega, né? De modo compulsório. Se você trabalha e tem lá o desconto na sua folha, você não tem escolha, né? É compulsório. E se o empregador não descontar, né, ele vai ser penalizado, então é compulsório. Então o Estado pega sem saber se a gente quer dar, ele não está fazendo caridade, oferecendo serviços públicos, ele está fazendo o que é obrigação dele, o que manda a virtude da justiça. Mas nós sabemos, né, que na política muitos não são justos, né? E esses serviços públicos que a gente tanto reclama que a gente tem, o transporte público, a saúde pública, por que que é tão ruim, né? Então, porque as pessoas não têm nem a virtude mínima que é a da justiça, que é dar a nós, né? Dar o retorno daquilo que eles pegam de nós, né? Então, eles não conseguem dar nem o mínimo. Você com certeza conhece inúmeros e inúmeros casos aí de pessoas que não conseguiram tratamento, de que não conseguiram
que tem dificuldade com tantas coisas. Você pega ônibus todos os dias, as condições desumanas que nós temos que aceitar, né, para chegar ao nosso trabalho, para realizar o nosso trabalho. Então, não estou dizendo nada absurdo, né? Estou dizendo o que é óbvio aí que tá aí, salta aos nossos olhos, né? Então, o avarento, ele vai faltar com a justiça, né? E até roubar, né? Então, até tirar aquilo que não é dele, porque da avareza vai nascer a traição, vai nascer a fraude, vai nascer a falácia, vai nascer o perjúrio, vai nascer essa inquietação, a violência, a dureza do coração. Então, a gente olha para o meio político, porque a gente tem que falar de política aqui, porque é o que é o mais fácil, né? Um exemplo que salta aos olhos, não precisa procurar, né? Então, um dos maiores exemplos de avareza que a gente tem no nosso país é a classe política. Muita corrupção, muito desvio, né? Uma carga tributária. Eles já têm muito, né? Bons, altos salários, benefícios muito mais do que as empresas privadas pagam, né? Uma boa empresa privada que paga PLR, que paga benefícios bons, auxílio creche, várias coisas é bom. Eles têm muito mais do que isso e mesmo assim eles ainda tiram, né, da gente, né? Com tantos desvios, com tanta roubalheira. E eles têm sangue nas mãos, né? Porque é o dinheiro que faltou para o tratamento de alguém lá na ponta, né, no serviço público, foi o dinheiro que eles desviaram, né? Então eles vão ter que prestar conta a Deus. E por isso que esse é um pecado, esse é uma doença espiritual tão grave, tão séria, que nós deveríamos levar mais a sério, né? Tem gente séria na política tentando, dentro desse sistema corrupto, fazer coisas boas, mas é difícil. Por quê? Porque uma das coisas que eu disse aqui, né, é a falácia, é o perjúrio. Então, tem muitas falsas acusações, os meios de comunicação não ajudam, né? Então, muitas vezes o meio de comunicação vai fomentar a mentira, a falácia, contra aquela pessoa que está tentando fazer o que é certo. Então, a pessoa está tentando fazer o que é certo, ela vai ser diuturnamente criticada nos jornais, nas manchetes. Por quê? Porque tem todo um sistema para manter isso aí. Então, esses governos corruptos pagam pessoas de interesse, né? A gente sabe que isso acontece, para que essas pessoas mintam. Mintam a favor do corrupto e mintam contra aquele que está tentando fazer algo de bom e gera essa confusão, né, generalizada mesmo. E difícil até de saber quem está mentindo, quem não está, quem está. Então, tudo isso é avareza, meus irmãos. Tudo isso aqui, ó, tá dentro do pecado da avareza, né? Talvez a gente não tinha parado para pensar, mas é isso. Tudo isso está dentro do pecado da avareza. Nós precisamos mesmo buscar essa capacidade de amar, essa liberalidade, né? Essa generosidade e pedir a Deus a graça, né? Se eu não me compadeço de quem sofre, seja lá qual sofrimento que seja, pedir a Deus a graça, né? Hoje eu conversava com uma irmã, né? E ela ficou muito grata comigo por isso, simplesmente por eu me colocar no lugar dela, por eu me compadecer, reconhecer que aquilo que ela enfrenta muitas vezes não é culpa dela, que ela não é culpada, e enfim, né? Me colocar realmente no lugar dela e reconhecer as dificuldades que ela tem. E ela ficou muito grata porque foi exatamente isso que ela me disse, né? Que as pessoas muitas vezes olham com um olhar de julgamento, não têm a capacidade de compreender, de se colocar no lugar da outra pessoa. Isso acaba atrapalhando mais, cada vez mais a pessoa, né? Então nós precisamos mesmo, né, nos compadecer, não ficar fechados em nós mesmos, né? Nós não somos a verdade, nós não somos o caminho, nós não somos a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, às vezes a gente coloca uma verdade nossa, uma régua, mede com a régua, com a medida que é nossa, né? E o Evangelho não ensina isso. Então, nós temos que procurar acertar, procurar corrigir o que está errado, mas, sobretudo, né, acolher. Nosso Senhor acolheu a todos, Ele não aceitou o pecado, né? Mas Ele acolheu o pecador. Então, nós temos que seguir os ensinamentos do Evangelho, né? Hoje mesmo, essa pessoa me agradeceu, né? Ficou emocionada
Me agradeceu simplesmente porque, né, eu fico triste, não fico feliz, né? Porque se todas as pessoas que conversou com ela, eu fui a única que se compadeceu, que se colocou no lugar, que compreendeu, que teve uma linha de pensamento mais coerente, né? Então, nós precisamos rezar, né? Rezar muito, pedir a Deus essa graça, nos compadecer, né? E nos compadecendo, fazendo algo concreto, atos de amor. Isso é que vai curar a avareza do nosso coração. Amém? Então, espero que esse conteúdo, meu irmão, minha irmã, tenha te ajudado. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus projetos, né? Que o Senhor alcance naquilo que você precisa, as graças que você precisa, né? Para a sua vida, para a sua santidade, para a sua salvação. Amém? Rezemos uns pelos outros, né? É a oração da igreja que muitas vezes nos sustenta, principalmente quando nós somos fracos. Um irmão reza por nós, Deus nos dá a graça, nos levanta, nos dá força e assim nós seguimos, né, rumo ao céu. Amém? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Salve Maria!